Vou me ajeitar aqui. Boa noite, pessoal que tá chegando. Bora entrando aí para começarmos a nossa live. O som tá legal, quero que vocês vão me dizendo aí se o som tá ficando bom. Estão me ouvindo bem? Deixa eu falar aqui. Aline, professora Aline, nossa professora de redação. Aline, como é que tá o áudio aí? Tá bom? Manda um joinha assim, se estiver legal, se estiverem me ouvindo. Tá legal, gente? Vamos esperar o pessoal entrar aí pra gente começar, né? Deixa eu avisar aqui que eu já entrei. Boa noite, quem tá chegando. Sejam bem-vindos para começarmos a nossa live. Deixa o pessoal entrar. Deixa eu fixar aqui o tema. Oi, Fabi. Tudo bom? Deixa eu fixar aqui o tema. Como se preparar para a redação do Enem. Se preparar para a redação do Enem. Vamos esperar o pessoal entrar, né? Vamos esperar um pouquinho. Mais uns 3 minutinhos. Sejam bem-vindos, viu? Um prazer tê-los aqui. Deixa o pessoal ir entrando. Já aprendi a fixar o tema, que eu não sabia, já aprendi. Deixa eu virar aqui. Deixa o pessoal ir entrando pra gente começar. Já fixei aqui o tema. Vamos dar um tempinho para esperar a galera chegar. O pessoal ir entrando. Boa noite. Boa noite, todo mundo que tá entrando aí agora. Vou esperar só mais uns 2 minutinhos, tá? Pra gente começar. O áudio tá bom, né? Vocês sinalizaram aí. Bora lá, né, galera? Boa noite para todo mundo que tá aí participando da nossa live. É um prazer tê-los aqui. Vocês são importantes demais estarem aqui presentes, né? Para quem não me conhece, eu sou Cris Braga, coordenadora do curso No Alvo. Estou aqui na coordenação do curso e hoje no segundo dia de estreia do No Alvo Convida, onde estaremos convidando profissionais da área da educação que são especialistas em que são referências, né, em suas especialidades. Então, assim, o quadro começou ontem, a gente começou ontem, é importante que vocês interajam, que vocês participem, que vocês deem like aí, deem coraçãozinho. Eu sempre quis falar isso, dê like, dê coraçãozinho na nossa live. Boa noite, Beta, que tá chegando aí. Deixa eu acenar aqui. Então, hoje nós vamos vamos debater um tema super importante para quem está se preparando aí para o Enem, né? Que é como se preparar para a redação do Enem. E por que essa redação é tão importante na vida do estudante e a gente fala tanto, os educadores falam tanto? Eu vou tentar falar de uma forma bem simples e ser bem objetiva para que vocês entendam e nunca mais esqueçam. Como vocês sabem, o Enem é composto de 4 áreas do conhecimento, mais a redação. E é na redação que é a maneira mais fácil da gente obter a nota máxima.
os 1.000 pontos. Ah, mas eu acertei tudo em matemática e eu não vou tirar a nota máxima. Primeiro que é muito difícil você acertar tudo em matemática, mas bora lá. Você acertou tudo em matemática, mas mesmo assim você não vai obter 1.000 pontos por causa do método de correção do TRI, que é um outro assunto que a gente pode conversar em um outro momento. Então, por que a gente diz foca na redação? Porque a redação é a sua aprovação da rima, né? Porque é a maneira mais fácil de você estudar e treinar para obter essa nota máxima. E com essa nota muito boa na redação, a sua média vai lá para cima. Então, a chance de você entrar no curso que você quer aumenta drasticamente. Então, por isso que a gente diz que a redação tem uma importância muito forte na sua preparação. E para falar mais sobre esse tema, para que vocês entendam, que vocês contribuam também a uma troca de informação, que vocês participem, tirem as dúvidas, que a gente consiga colaborar com o conhecimento de vocês, nós convidamos o professor Tiago Manolo, que é craque, especialista em preparação para a redação. Ele vai estar aqui respondendo as perguntas de vocês e falando sobre o método que ele mais utiliza para preparar os alunos. É uma coisa importante, toda vez antes de começar a nossa live, a gente coloca uma caixinha de perguntas lá no Stories, que é para que vocês coloquem as perguntas que vocês querem que eu faça ao nosso convidado. Então, a gente hoje já separou aqui algumas perguntas que colocaram lá na caixinha. E a gente vai estar aqui fazendo para o nosso convidado, para Tiago Manolo. E ele vai estar debatendo aqui conosco, tá? Eu vou chamá-lo. Deixa eu ver se ele já está aqui. Tá aqui, deixa eu chamar ele aqui. Convite. Vamos aguardá-lo entrar. Eu. Boa noite. Boa noite. Deixa eu me Tudo ajeitar. bom, Tiago? Tudo bem. É um prazer. Primeiro quero agradecer você ter aceitado o nosso convite de participar aqui da nossa estreia, praticamente a estreia do nosso quadro do Novo Convida. E estaremos chamando os profissionais referentes na área da educação. E fiquei muito feliz de você ter aceitado, viu? Para estar aqui discutindo com a gente sobre como se preparar para a redação do Enem. A tão temida e a tão famosa redação, né, Tiago? Se apresente aí para a galera, para quem não me conhece ainda. Oi, gente. Então, eu tô vendo alguns nomes entrando aí de ex-alunos e de alunos. Eles são maravilhosos por estarem aqui. Alguns alunos que já estão formados, que não precisam mais saber sobre redação e que a missão já está cumprida. Mas, sim, redação tem um estigma, eu acho. Ô, Tiago, eu não estou vendo sua imagem, você está me vendo? Tô. Para mim aqui está rodando. Vocês estão vendo o Tiago aí, gente? Dê um joinha aí, quem tiver conseguindo pegar a imagem do Tiago, eu só estou ouvindo o áudio. Ué. Não está entrando aqui para mim a imagem, não. Só estou vendo atrás, uns Você quadros sabe. lindos, maravilhosos, coloridos. Eu que não tô aparecendo. Eu não sei se você está centralizando a câmera. Você sabe que eu não sei usar isso, né? Não, eu também, aprendendo agora. Mas, bom. Deixa Mas eu o ver. pessoal está vendo, vocês estão vendo. Ah, não, não estão vendo você. Olha, minha tia, gente, chegou. Aí o pessoal botou aqui, não vejo. Para mim não está entrando. Será que é a internet? Quer sair, eu saio e eu chamo, convido de novo. Vou desligar aqui, viu? Bora entrar aqui para chamar de novo o Thiago. Não está aparecendo, não. Para mim também, só estou ouvindo o áudio. Deixa eu ver se eu consigo aqui convidá-lo de novo. Bora ver se aparece. Tá rodando aqui. Vamos ver se chama. E ontem na nossa live de ontem também choveu e deu uma interferência dele.
Mas hoje nem está chovendo, né? Então, ele não está funcionando. Agora não. Oi, pronto, tá aparecendo? Tá, agora tá. Gente, eu vim pra cozinha. Agora tá. Deixa eu ajeitar aqui. Não dava para viver, não. Pronto. Pronto, agora Olá. tá ótimo. Se apresente para quem ainda não lhe conhece. Então, eu sou o professor Tiago e, como o Cris falou aí, né, a redação é muito estigmatizada, né? É vista como um bicho de sete cabeças, ou algo impossível de ser ensinado, algo impossível de ser feito. E então eu acho assim que a primeira missão do professor de redação é tentar quebrar esse estigma, tentar diminuir essa visão negativa ou essa visão de pavor causado pela produção de texto. Talvez seja uma insegurança sobre as próprias ideias e sobre como se expressar, né? No processo da educação, infelizmente, a metodologia de ensino, ou as técnicas de ensino que foram consagradas, acabaram silenciando muito o aluno. E como o aluno, muito silenciado, ele não consegue participar e verbalizar suas dúvidas, as suas participações, as suas informações, as suas crenças, o seu repertório, o seu conhecimento, evidentemente no texto ele vai travar. Então, na verdade, quando chega para mim na redação um aluno que não sabe escrever, em geral, um aluno que tem pouca. Foi estimulado pouco a conseguir se manifestar. Muitas vezes, muitas conversas e muitos temas que eu tenho com os alunos, às vezes eu chego com outros colegas de redação e eu digo, velho, você não acredita, foi a primeira vez que esse aluno ouviu sobre tal coisa. E a gente falar isso não é para falar mal do aluno, é para mostrar o quanto a gente acha surreal que no momento do ensino médio, esse seja o primeiro momento em que o aluno foi provocado a discutir um tema social. Então, vem já de uma ausência dessa discussão no ambiente doméstico, no ambiente familiar, e vem também de um histórico desse silenciamento, né, que muitas vezes Da a educação. gente promove, ou o sistema de educação promove. Então, na verdade, eu sempre tento explicar isso para os alunos. O problema não é que você não sabe escrever, o problema é que você nunca foi estimulado a se expressar. Mas se você consegue pensar sobre os problemas sociais, evidentemente você vai conseguir saber escrever sobre eles. Porque se você monta uma linha de raciocínio, se você tem um posicionamento a respeito, então você vai conseguir se expressar. Agora, claro, existem temas que, por ser muito distante da realidade, inclusive familiar, porque uma família que consegue entender os problemas sociais do Brasil é uma família privilegiada, ou que tem estudo, ou que tem crítica, ou que consegue driblar fake news. Então, nós temos um monte de coisa contrário a esse ambiente familiar conseguir ser um ambiente de diálogo. Então, é naquele momento da aula de redação que eu vou tentar abrir alguns olhares, ou tentar fazer enxergar as coisas sobre uma outra perspectiva, quebrar alguns clichês, algumas visões de senso Trabalhar a visão comum. crítica, né, do aluno. Para que ele embase as coisas em cima dos fatos. Porque o problema é que a gente, pelo menos é assim que eu busco trabalhar. A gente precisa entender que a aula de redação não é uma aula sobre discussões sociais. A gente discute questões sociais porque elas são cruciais para que o aluno consiga se posicionar. Só que se fosse uma aula de discussões sociais, ela seria meio que uma mesa de bar, onde o que você quiser falar sobre qualquer posicionamento você fala. Então, em geral, eu sempre corrijo os alunos que acreditam que redação é expressar a sua opinião, que redação é um texto em que você defende as causas de um problema. E quando a gente vai defender as causas de um problema, a gente vai se basear nos fatos e não nas nossas impressões. Então, todo aluno que quiser acreditar no que quiser, embebido de preconceito ou embebido de desinformação, não tem problema para mim. E eu nunca vou, sei lá, bater boca com esse aluno a respeito desse assunto.
Mas assim, quais são as causas e os fatos reais e concretos que podem ser construídos e sustentados? Se você conseguir falar Sim. sobre isso, para mim tudo bem. Até pela defesa dos direitos humanos, né? Que às vezes a pessoa É, até foge desse campo, né? E esquece que na redação você não pode fugir disso. e aí, às vezes, a primeira vez que o aluno teve contato com a Declaração Universal dos Direitos Humanos é na aula de redação, entendeu? Então, tem muitas famílias que nunca falaram sobre isso, a importância disso, ou ele estudou na matéria de história muito mais para fazer uma prova do que para poder compreender a dimensão disso. Então, cabe à matéria de redação ficar corrigindo essas visões deturpadas, essas opiniões infundadas para que a gente consiga trabalhar na defesa do texto. Porque o que é importante quando se constrói qualquer texto, não só para redação, é a gente ter em mente quem é o nosso leitor. Você não escreve um Sim, texto para si mesmo, você escreve um texto para alguém ler, mesmo que esse alguém que vá ler seja você. Se você escreve um diário, que é um texto para você, você consegue se abrir e contar segredos, porque esse texto você está escrevendo para um leitor que você conhece, que é você mesmo e que aquilo que você não tem vergonha, você escreve para si. Mas, quando você vai escrever para o Enem, que você vai escrever para esse leitor, que a gente chama de leitor universal, ou seja, é o leitor grego e troiano que você precisa agradar, então você vai ter que basear-se nos fatos, porque senão as impressões sociais que você tem e que não são realidade não vão ser sustentadas. isso, perfeito. Quero dar boa noite aí ao pessoal que está entrando, Boa noite, os quem está alunos entrando, do áudio quem tá chegando falando rapidinho. aí. Boa noite, prazer tê-los aqui conosco. Perguntem, participem. Tiago está aqui falando sobre a redação do Enem. Sim, Tiago, então o que é que você acha dessa parte? Me fala um pouquinho das competências que são cobradas na redação do Enem. Como é que você vê isso? O que é que de Então, eu forma acho mais o método de objetiva? competência, eu acho que é o melhor método que eu já trabalhei, na verdade, porque é um método que vai nivelar a importância do texto. Nós estamos muito acostumados quer dizer, nós estávamos muito acostumados antes do Enem a uma correção que priorizava alguns critérios e valorizava um ponto em relação ao outro. Então, por exemplo, aconteceu muitos vestibulares em que o ponto mais importante da correção era a língua portuguesa. E o aluno que errasse muito gramática ou errasse muito língua portuguesa perdia muito mais ponto do que a defesa do seu raciocínio. Só que o texto dissertativo argumentativo, a prioridade é a defesa do raciocínio, porque o que me importa é o quanto você consegue defender um posicionamento. Então, quando você coloca a língua portuguesa para valer mais do que isso, você reforça a ideia, ou você cria a ideia de que redação é uma matéria de português, que também é uma percepção que precisa ser corrigida. Redação não é uma matéria de português, redação é uma matéria de texto. Se você aprende a escrever o texto comigo, que falo em língua portuguesa, e for para um outro país, você vai conseguir escrever um texto nesse outro país, porque o esquema textual é o mesmo. Então, o que está sendo ensinado ali é muito mais sobre a defesa, a construção, o imbricamento do texto. Então, o que é que o Enem fez para poder corrigir isso? Dividiu sua nota, a princípio, em 4 competências, hoje em 5 competências, e todas as competências têm o mesmo valor. E isso é muito bom para o aluno, e isso é muito bom para a percepção de texto. A gente pode discordar quais competências foram escolhidas para valer a nota. Mas o fato de todas elas valerem a mesma coisa é maravilhoso, porque o aluno que não tem uma habilidade de escrita em língua portuguesa muito desenvolvida, mas que tem uma capacidade crítica incrível, ele vai ser penalizado apenas naquilo que é a falha dele. E na outra competência ele vai ter os louros e os sucessos que são dele mesmo. E isso é justo principalmente porque nós temos uma pluralidade de alunos, né? Às vezes o aluno é de uma formação de base em língua portuguesa péssima, mas tem pais militantes ou politizados que conseguiu construir com ele uma visão crítica e isso não pode ser desvalorizado. Ou o aluno é disléxico e não é diagnosticado e aí comete erros ortográficos grosseiros e não dá para ficar pesando isso como mais valioso do que a habilidade dele de concatenar as ideias. Isso, perfeito. Porque às vezes os alunos, os estudantes ficam muito preocupados, né?
com essa competência. Então, E Cris, como mas é eu que sempre digo faz? para os alunos deixar a correção para o corretor. A obrigação do aluno é saber escrever o texto. O corretor é que tem que se preocupar com as competências, não o aluno, entendeu? Claro que a gente, de redação, a gente vai buscar ofertar ou munir esse aluno de técnicas para que ele consiga êxito na avaliação, né? Porque como a gente é da área, a gente vai saber indicar qual conectivo usar, qual palavra usar, qual não usar, como organizar o texto, qual é a melhor estrutura, a gente vai conseguir fazer digamos assim, essas dicas para organizar o texto. Mas a matéria de redação é muito mais valiosa quando eu consigo fazer com que você produza o conteúdo do texto do Sim. que vou ficar lhe dizendo, sei lá, sentar com você e ficar sempre conversando sobre as técnicas de correção da intervenção. Não, as técnicas de correção da intervenção são uma só. E eu vou lhe dizer, olha, você faz assim, acabou. Agora, vamos lá. Qual é a parte difícil? Como é que eu faço para resolver se o tema for educação? Como é que eu faço para resolver se o tema for mobilidade urbana? Como é que eu faço para resolver se o tema for doação de órgãos? Então, eu preciso muito mais me debruçar sobre os temas sociais, porque eles são muito diversos, do que ficar me preocupando com a competência. Então, eu costumo dizer isso para os alunos: não se preocupe com as competências. Quem deve se preocupar com as competências é o corretor. Quando você faz a redação e o seu professor, o seu corretor, corrige, ele já vai ali na correção lhe colocar dentro das competências e lhe orientando. Mas não acho necessário o aluno, sei lá, pegar o manual, a cartilha, para ficar lendo competência por competência, porque aquilo ali é uma leitura técnica. Quem tem que Ele já fazer. se treinar, né? E aí, provavelmente ele vai se assustar, provavelmente ele vai fazer interpretação equivocada. Então, assim, ele já tem muito o que se preocupar para ficar lendo um manual de instruções de correção de redação, sendo que ele não é o corretor, ele é o autor do texto. Então, ele tem que se preocupar em como é que escreve. Perfeito. Porque às vezes os alunos ficam com esse pânico das competências. Não, Né? eu sempre digo, não, mas quer ver uma coisa? Eles não decoram as competências de ciências humanas. Eu nunca vi um aluno dizendo assim, olha, essa questão, ela é a competência 23 de ciências humanas e a habilidade 5, sabe? Tipo, ele não faz isso. Então, para que ele quer saber essas categorias? Ajuda ele, evidentemente, principalmente os alunos que estão mais bem preparados, a saber onde é que a cobra se esconde. Mas os alunos que ainda estão desenvolvendo a técnica de escrita, eles terem um gasto mental e emocional com isso é um grande desperdício de tempo. É muito mais prático ele aprender as técnicas, e aí cada professor vai defender as suas técnicas, do que ele ficar decorando competência. Eu não vejo vantagem. Tanto é que nos meus programas de ensino eu só falo de competência depois que o aluno domina a estrutura. Porque não adianta para falar da competência para ele antes da gente conseguir estar falando de estrutura. É feito ensinar gramática antes de aprender a falar inglês, né? Sim, sim, não adianta. Não adianta. Eu posso lhe passar as regras, mas não adianta. Não adianta. E me diga uma coisa, como é que você pensa? Você tem algum formato pronto? Quando você está trabalhando redação? Então, isso é muito objetivo, assim, bem prático. Eu acho prático, mas eu sou formado em letras, né? Então eu sou suspeito para falar. Assim, o que a minha experiência, eu trabalho corrigindo redação, acho que há 11 anos, 10 anos, aí sei lá, não sei, a gente vai envelhecendo, vai perdendo noção de tempo. Mas faz um tempo aí que eu estou corrigindo redação. E eu fui analisando as coisas que eu via funcionar com mais facilidade. Os meus alunos, eles estão acostumados a me ouvir isso, de que eu tento ensinar para eles a forma mais segura e não a forma certa. Porque eu não posso desrespeitar o trabalho dos outros professores. De repente, eles, com o outro professor ensinou outra coisa. Isso é muito comum, principalmente, por exemplo, com intervenção. O professor ensinou uma técnica de intervenção. O que eu vou fazer na minha vida com esse aluno, eu vou sempre dizer, eu não acredito que essa é a forma mais segura, mas você fez e funcionou. Se ele fizer e não funcionar, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer, olha,
Eu não acho que essa forma é segura e não funcionou por causa disso. E não tem problema. Eu não vou desfazer o conhecimento, nem o trabalho que outro colega fez, jamais. Então, assim, eu acredito na forma que, no modelo que eu ensino, ou no modelo que eu aprendi a reconhecer como um modelo seguro, e tenho visto muitos resultados. Eu não tenho muito essa preocupação, essa vaidade de preparar o aluno para garantir uma nota 1000, entendeu? Tipo, claro que deve ser muito envaidecedor para um curso ou para um professor ele ter tido um aluno que tirou nota 1000. Mas eu fico muito mais feliz em ver a quantidade de alunos que tiraram 920, 960, porque para mim, Não, teve, se 100 tiram teve um 960. relato. Ah, Teve um relato quando a gente lançou, né, que teve, né, que chamou minha atenção, que um aluno colocou, o Tiago Manolo, ele me tirou de 600 para 980. então, é isso, entendeu? Tipo assim, pra mim, esse é o trabalho, entendeu? Então, eu não fico muito com essa coisa assim, essa paranoia. Claro que todo ano eu fico, ai meu Deus, será que os meus pupilos, algum conseguiu 1000? Porque 1000 é muito difícil, né? O Enem ano É, passado foram só 53 notas 1000. Então, deve ter algum tom de envaidecimento pro professor. Mas, assim, pra mim vai ser um envaidecimento momentâneo, sabe? É porque eu também sou uma pessoa meio despida dessas vaidades. Mas eu vou ficar feliz com aquele 1000, vou, mas eu vou ficar muito mais feliz em saber que, sei lá, 100 alunos meus tiraram evolução, 900. Porque a evolução dele, né? e com a evolução também. Nossa, quando um aluno meu chega. Isso acontece muito porque eu sou professor do primeiro ao terceiro, né? Então, às vezes, eu pego o menino no primeiro ano com a péssima frase que chega já para mim pronta de eu não sei escrever. E até fazer, alguns alunos já me viram e eu não escondo. Às vezes eu choro corrigindo a redação, porque eu sei o quanto ele negou a inteligência dele durante tantos anos e agora ele está ali na minha frente escrevendo um texto e me matando de orgulho, entendeu? Então, Isso é recompensador. claro que a gente ensina para que se tire nota 1000, né? Só que a correção do Enem é muito difícil tirar 1000 por inúmeros motivos, nem todos porque o aluno falha. Às vezes porque os corretores são muito desconfiados, né? Tem muitos relatos Uhum. de corretores que já começam a corrigir, colocando o texto não em 200 na competência 1, mas em 160, porque um texto com tanta palavra deve ter errado um, entendeu? Então, assim, como é que você vai fazer para corrigir isso? Você não consegue. Então, para mim, 960 é o meu 1000. 980, então, né, é uma coisa É a maravilhosa. evolução, né, do aluno. E a evolução, sem dúvida. A evolução não tem, assim, muito mais eu acho, Cris, do que a evolução é a constância. Tem alguns alunos, para mim, que chegam a 680 para 900 e eles sempre recebem essa nota com uma ressalva minha. Eu não vou manter um elogio imenso para você agora, porque eu não sei se você já está estável nessa nota. O que eu preciso é que você faça de novo e tire essa nota de novo. Se você tirar essa nota de novo, aí a gente já começa a abrir o champanhe. Mas, se não tiver mais de 18. Mas, Olha, Tiago, se Matheus não, colocou aqui, esse Matheus é um cara aí é príncipe. referência máxima. Bora E ler aqui os comentários. os Etinjas, os dois gêmeos, eles são irmãos gêmeos. Eles são basicamente os meus professores. Eu aprendi a ensinar com eles. Foi a minha primeira turma de redação, antes eu já ensinava. E eles que, tudo que eu sei eu devo a eles, porque eles que me ensinaram, porque a gente aprende com o aluno, né? O que funciona, o que não Sim, funciona, a gente tem que ouvir muito o aluno, né? Às vezes é eu vejo preciso muito ter uma professor. troca. É porque às vezes eu vejo muito professor ensinando coisas que não funcionam para o aluno, sabe? Sei lá, às Sim. vezes eu gosto de um ritmo musical, de um cantor, ou de um filósofo, que para o aluno é muito inacessível, ou ele não escuta muitas vezes a respeito disso, ou não faz parte da formação cultural dele, e não adianta para ele eu passar esse conhecimento, que é meu, né? Eu tenho que sempre partir do conhecimento dele, não do meu conhecimento. Então eu acho que o Zé Tinjas, a turma dele, a turma dele sabe que foi muito especial para mim, me ensinou isso, sempre partir. Assim, Paulo Freire já tinha ensinado, mas na prática, né, no vamos ver, E quem eu me acho que ensinou isso é a foram grande eles. dificuldade dos educadores. É, É colocar na linguagem do aluno. sim. Pegar até para
tem que ter facilidade, né? Exatamente. Não vir com a coisa construída. Então, agradeço muito. Os dois, só finalizando rapidinho, Cris. Os dois cursaram medicina, são meus médicos online. Quando eu estou em desespero de alguma coisa, são a eles que eu recorro. Então, nós temos uma história já que não encerrou na sala de aula. Mas, assim, eu acho que isso é muito importante para os professores de redação. É assim, é apelar para a consciência do aluno, entendeu? Assim, escute ele, veja o texto, você não lê, você não corrige o texto, então veja o que funciona, entendeu? Porque não adianta eu ficar ensinando passagens e trechos que eu acho interessante e eles não têm essa habilidade de escrita para colocar, ou não têm a verdade com aquela citação para que ela seja normal para eles, entendeu? Então, assim, é E isso que eu aí, fiz na minha história, eu acho. Diga. tem algumas perguntas que fizeram na caixinha. Eu vou lhe perguntar aqui, tá? Tá. Quantas redações? Primeira pergunta. Quantas redações devo fazer por semana? Duas ou uma é o suficiente? O que você acha? Veja, a quantidade de porque assim, tem aluno que está na escola e está num curso. E tanto a escola quanto o curso vão passar redações. Se tanto a escola quanto o curso vão passar a redação e vão corrigir a redação, então assim, não vamos perder essa oportunidade. Vamos fazer duas redações, porque nós teremos dois corretores, e se nós teremos dois corretores, nós teremos dois olhares. Em geral, o aluno que é corrigido por um corretor e depois é corrigido pelo outro corretor, ele fica um pouco chateado se o outro corretor, se as notas não baterem. O aluno quer muito que as notas batam. Embora o Enem entenda que existe uma divergência de notas, o aluno ele quer muito que haja a convergência das notas. A divergência de notas, para mim, é muito vantajosa, porque quando o aluno não agrada um, mas não agrada outro, ele aprende a agradar o leitor universal. A gente pode, e aí eu não seria hipócrita, a gente pode, sei lá, ele chegar para mim com uma análise de um outro corretor e eu dizer assim, velho, essa sua corretora tá viajando. Não existe. Ah, para vários eu já fiz isso. Quando Tipo, a diferença é muito grande, né? não importa, não importa. Às vezes, por exemplo, Cris, tem corretor que inventa critério, que é uma coisa que me chateia muito. E eles sabem disso. Se algum corretor inventar critério, comigo não se cria. Então, se o aluno. Vou dar um exemplo simples. O aluno disse, professor, minha professora disse que não posso usar infelizmente, porque dá um tom muito pessoal ao texto. Aí o que. Eu já fiz isso. Aí eu peguei a cartilha de notas 1000 do Enem e peguei nas redações a citação de infelizmente e tiraram nota 1000. E pedi para o aluno perguntar, certo, de onde seu professor tirou essa informação, entendeu? Então, um problema para mim, e eu vou responder a pergunta, tá? Mas é porque na semana passada o Enem disponibilizou os documentos da correção do Enem. Então todo mundo agora sabe quais são as regras do jogo. Eu acho isso super ótimo, porque não existe mais segredo ou coisas que o corretor só ele sabia e ele mantinha. Agora, é Bem claro que claro. um papel escrito, um manual, não vai substituir a orientação de um professor, sem dúvida. Até mesmo se ele for experiente e já tiver vivência de correção, de vestibular e por aí vai. Só que quando a gente joga com as regras mais claras, mais limpas, a gente diminui essa quantidade de falas tortuosas. Ainda assim, quando as falas não são tortuosas e a discrepância é grande, eu tento fazer, ou o aluno me traz a explicação do professor, para eu entender de onde foi que o professor viu o problema, ou a gente tenta supor de onde foi que ele viu esse problema. E se a gente descobrir, o que é que a gente faz? A gente repara. Porque no Enem ele vai ter que agradar todo mundo. Então ele vai ter que aprender a agradar esse corretor. Agora, nós não vamos agradar esse corretor porque ele não gosta da palavra X. Nós não vamos agradar esse corretor porque ele inventou. Tem isso agora. Me chegaram para mim e disseram assim, professor, é verdade que é para fazer no Enem? Como é? É porque inventam umas nomenclaturas. Um dado teórico e um dado prático. E aí eu fiz assim, é o que, menino? O que é um dado Primeiro que eu não entendi o nome, dado Ué, o que teórico e eu dado falo prático. lá? Eu achei assim, é, a, a escolha do nome pouco
marketing. Poderia ser um nome melhor para vender melhor, né? Porque quando a gente estuda um dado teórico e um dado prático, no meu ouvido eu não assimilo o que é um dado teórico e o que é um dado prático. Então eu acho que faltou um pouco aí de publicidade e propaganda para esse nome ser um pouco mais popular. Mas o que é que e o professor queria dizer o que é com isso? Então, aí qual é o problema para mim? Quando o corretor inventa isso e penaliza o aluno porque não fez, aí é um problema. Entendeu? Para mim, esse é o problema. Porque se o corretor inventa essa técnica, e não tem problema, eu também inventei algumas a minha técnica não foi muita invenção, né? Eu aprendi lendo e aprendi com os meus amigos de redação e com os meus alunos. Mas, assim, quando ele inventa uma técnica, ele tem que entender que fora da técnica dele existem possibilidades. Então, que assim, é o que eu sugiro que ele faça. Tipo, faça como eu, filho. Diga assim, olha, não é a forma que eu defendo, mas funcionou. Só cuidado, porque é arriscado. Em uma outra ocasião, você pode escolher isso. Certo? Por exemplo, todo meu aluno sabe que eu não gosto de desenvolvimento citando com citação. Não gosto. Acho que não funciona, acho que não é a hora. Acho que para mim parece uma pessoa que do nada fez uma citação e daí começou a falar. Sabe? Tipo, sei lá, video show. A pessoa faz uma citação. Parece que a pessoa, sabe? Fez uma transformação e ela começou assim. O homem é o lobo do homem. Então, e aí de repente ela se revela e o pensamento dela surge. Para mim é esquisito. Mas às vezes funciona. E tem redações nota 1000 que funcionaram. Tem redações que o governo colocou como exemplo nacional na cartilha que funcionou. Então qual é a minha função? Dizer, olha, não é seguro, mas funcionou. Agora eu vou lhe dizer por que não é seguro. E aí eu vou jogar limpo com o aluno. Olha, não é seguro por isso. Talvez não funcione por causa disso. Vai ficar melhor se for dentro do desenvolvimento e não fora. E aí o aluno vai aprender aquilo que você estava falando no início das competências. Mas aí ele vai aprender na prática, entendeu? Ele não vai aprender tecnicamente. A teoria da competência. Mas, fechando a pergunta, porque a minha resposta sempre são... As minhas respostas são longas. Então, se ele tem 2 corretores diferentes para corrigir o texto dele, faz 2. Porque aí ele vai ouvir 2 pessoas. Se ele está de coração aberto a ouvir 2 pessoas diferentes, faz 2. Se o aluno detesta um corretor, não adianta. Não adianta, porque aí ele vai fazer na escola, ou ele vai fazer no curso, ele não gosta do corretor, não adianta o corretor corrigir, porque ele não vai assimilar. Então, para que fazer 2? Não é melhor fazer uma só, com a quem ele confia? Entende o que eu estou dizendo? Tipo, para quê? Eu vou responder, viu, Luiz Pablo? Mas deixa eu terminar isso. Então, para que fazer 2 se você não confia na correção, se você não gosta do corretor, se você não se envolve com... Ai, meu Deus, minha professora da faculdade. Meu Deus do céu. Manda um beijo pra ela. Beijo, tia. Sou seu fã, você sabe. Então, eu só não vou ficar vermelho porque não dá para registrar a cor. Mas, então, assim, se você tem uma relação positiva com o seu corretor, ou se você tem uma proximidade ou um acesso a esse corretor que ele vai lhe explicar, então corrija com os 2 e faça as 2, se programe, não perca essa oportunidade. O problema para mim é quando o corretor corrige sem fazer as anotações ou não corrige ao lado do aluno, o que é possível. Não estou dizendo que toda correção tem que ser presencial, mas se não houver um canal para o aluno aprender e aí ele já desmoraliza esse tipo de correção, é perda de tempo, sabe? E eles já têm tanta coisa para eles corrigirem, ou para eles estudarem, para que ficar fazendo 2, entendeu? Então, para mim, o que eu quero dizer, traduzindo, é que a quantidade nesse sentido não vai significar nada. O que vai significar é a qualidade, entendeu? Da correção e do quanto eu estou disposto a aprender com essa pessoa. Em todas as escolas que eu trabalhei, a gente sempre trabalhou com mais de um corretor. E é muito comum a gente saber de um aluno que está evitando a gente. E isso não me chateia de jeito nenhum. Por que eu vou me chatear? O aluno tem que aprender com quem ele acredita que vai se comunicar melhor com ele. Agora, se o aluno não quer aprender porque acha que sabe mais do que o corretor, aí talvez seja um risco ou um problema, porque o aluno não está querendo reconhecer o próprio erro. Mas deve ter alguém que ele se bata e a vibe bata. Mas o aluno despido dessa assim, ou o que tem uma carapaça forte para aguentar
alguém que ele não confia tanto, é bom porque ele vê um outro olhar. Eu gosto. Às vezes eu canso de corrigir o mesmo aluno. Já aconteceu com vários alunos. Eu canso e eu digo assim, eu posso pedir para outra pessoa corrigir porque eu já estou viciado no seu texto. Eu já sei todo ele. Eu já sei tudo. Então eu tenho um pouco a lhe ajudar agora. Você precisa ver outra pessoa. Você precisa ver uma pessoa que olhe para aquilo que eu ensinei e disse que era lindo e diga, talvez isso não funcione. Porque aí você vai aprender a agradar os dois. Não tem mais essa vaidade. Vaidade não é para mim, não. Não nisso. Deixa Agora, a gente voltar aqui à pergunta de Pablo. Ele pediu para você explicar melhor sobre essa questão de evitar repertório no desenvolvimento. Certo. Olha, Lucão me elogiando. Só hétero me elogia. Eu quero um pedido de casamento. Lucão, Eu quero uma outra coisa. Minha fase, meu momento é outro, Lucão. Mas agradeço, você é um lindo. O amor é recíproco. O bromance é recíproco. Veja, Luiz perguntou sobre a colocação do repertório. É o seguinte, quando você começa o seu desenvolvimento citando alguém, vamos lá, um exemplo. Você começa seu desenvolvimento dizendo, clássico, que para Thomas Hobbes, a sociedade, ao decorrer da sua história, firmou um contrato social em que o Estado nos garante segurança. Essa é a visão de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes falou isso já faz 300 anos. Se a gente está repetindo, é porque o cara era bom, ou foi importante, ou teve alguma relevância na filosofia. Beleza. Aí depois que você disse que Thomas Hobbes falou isso, o que você disser depois concordando com ele, a minha sensação é, filho, não faz mais do que sua obrigação. Foi Thomas Hobbes que falou. Se você está concordando com Thomas Hobbes, é óbvio, todo mundo concordou com ele no decorrer da história. Então, assim, que novidade eu estou vendo no seu texto? Então, vamos lá, o aluno diz, para Thomas Hobbes, filósofo inglês, o contrato social firmado no decorrer da história da humanidade requer que ações do governo garantam a segurança em troca de limitações sociais. No Brasil, hoje, vemos uma falha do Estado nesse contrato social. Para mim, você concordar com Hobbes é tão óbvio, tipo assim, certo. Agora vamos lá, diferente. No Brasil, vivemos hoje uma situação de violência em que a credibilidade do Estado foi perdida e as pessoas acreditam que se deve fazer, se deve usar a violência e justiça com as suas próprias mãos. Thomas Hobbes já defendia isso no século XVIII, ao dizer que há um contrato... Pronto, agora, olha que diferença. Um filósofo concordou com você. É muito, textualmente, isso engrandece, é o que a gente chama de argumento de autoridade. Você estava lá falando uma coisa que eu estava falando assim, menino, você com 17 anos achando que é dono da verdade. E aí, de repente, você disse, não, mas olha, o que eu estou falando não foi só eu que disse. A história disse, a sociologia disse, a filosofia disse, a geografia disse. Então, você diz pegar a ideia do aluno, colocar e trazer o texto é do aluno. Confirmar. O texto é do aluno. Eu não sentei para ler Thomas Hobbes. Eu sentei para ler Luiz. Então, eu quero ler Luiz. Se por acaso Thomas Hobbes concorda com as ideias de Luiz, é ótimo, porque as ideias de Luiz têm um valor tão grande que filósofos importantes no decorrer da história da humanidade pensaram a mesma coisa que ele. Agora, se você vai escrever o seu texto para defender o posicionamento dos outros, o efeito textual que isso tem é muito menor. Deixando claro, o efeito textual não significa dizer que está errado, mas o seu desenvolvimento está ali para defender a sua ideia e não para defender a ideia do autor. Deixa um texto muito mais autoral, né? É seu. Eu sentei para ler você. Perfeito. Acho que respondi. O pensamento perfeito. Do que a gente pensa. Porque às vezes os alunos pegam uma ideia, né? De um filósofo, joga ali e quando a gente vai ler, a gente percebe que aquilo foi decorado e jogado ali. Menina, não sei nem por onde começar. Essas redações pré-montadas são um perigo, um perigo. Agora, sempre vou dizer isso, né? São um perigo.
O aluno, assim, a gente tem que entender que o texto é do aluno. Eu só sou um orientador. Então, o que eu faço? Eu digo, olha, eu não faria, não. Mas o texto é seu. Se você acha que vale a pena o risco, é seu, entendeu? No final das contas, é você e o Enem. Não sou eu que vou estar lá, eu não sou seu escudo, eu sou seu orientador, eu sou seu treinador, né? Eu treinei você para aquele momento. Então, assim, se você chega lá e você decide que os anos ou os meses que eu passei lhe ensinando alguma coisa são frágeis o bastante para você arriscar lá na hora uma outra coisa que você viu em um perfil no Instagram que você descobriu essa semana, é seu, entendeu? É seu, o risco é seu. Eu não tenho como impedir você de fazer suas Orientar. decisões, entendeu? É isso, assim. A gente não é pai também, né? E acho que nem pai consegue impedir, pai e mãe, né? Impedir Mas da essa pessoa tomar suas orientação que você decisões. deu aí, perfeita, levar isso para a sala de aula para eles entenderem, na verdade, como é que eles podem colocar, né? Esse repertório. Sim. E esse exemplo aí foi bem esclarecedor. Joia. Meus exemplos sumiram tudo, mas como ele falou, valeu, super respondeu, então para mim tá É. super respondido. A nossa segunda pergunta. Qual a dica para estudar gramática para a redação? Ixi, escrever. Não tem como estudar gramática para a redação. Você faz a redação, erra e aí estuda a gramática. Entendeu qual é o processo? Porque primeiro você vai ter que errar. Sim. Entendeu? Primeiro você Vamos vai ter que supor que é um aluno que erra muito vírgula. Ele vê que erra aquilo, então ele vai estudar vírgula. depois dele ter escrito. Entendeu? Que primeiro ele vai ter que escrever, ele sempre vai ter que escrever. E aí o corretor é que vai diagnosticar. Porque às vezes o aluno acha que aquele é o pior erro dele e o corretor tá vendo um outro que é mais grave. Entendeu? Tipo, e aí esse o lance. Tipo, não adianta, porque às vezes o aluno vem, o Luiz está dizendo, vírgula, socorro. Certo? Ele acha que vírgula é o pior problema dele. De repente eu leio e vejo que não é. É um outro ponto aqui. Então, primeiro ele vai ter que errar e o professor de redação que corrigir ele vai ter que instruir ele para poder estudar gramática. Isso é muito importante. Vou reforçar. O professor de redação não é um professor de língua portuguesa. Ele é formado em letras, mas ele não domina a língua portuguesa como um professor de língua portuguesa. Tem várias coisas que eu esqueço. Tem várias coisas que eu não sei. Tem várias coisas que é Google pesquisar. Tem várias coisas que é dicionário. Porque eu realmente esqueço a regra, esqueço a regência. Porque eu não sou eu não sou o especialista da área. Então ele precisa recorrer a alguém da área. Quem trabalha comigo presencialmente sabe que meus alunos recebem anotações no texto assim, procure fulano. Porque chega um momento assim que eu vou saber lhe dizer, tá errado. Mas qual a regra gramatical? Não vou conseguir lhe explicar. Às vezes eu tento, às vezes eu invento uma brincadeira, um jogo, um game, conto a história às vezes eu conto a história da palavra para ele entender por que é que usa til no futuro e M no passado. Então aí eu conto a história para ver se a narrativa é uma forma de aprendizagem para ele, mas às vezes não é, e às vezes é a técnica, ele vai ter que ir lá pro professor e o professor ensinar. Então, ele precisa escrever o texto e errar. E o corretor vai identificar quais são os erros emergenciais a serem corrigidos. Aí ele estuda. Aí ele vai estudar a partir desses erros emergenciais. O que eu costumo dizer é que é injusto com o corretor você voltar com os mesmos erros. Eu acho isso injusto. Então, por exemplo, o aluno que escreve uma frase pré-moldada como este problema se deve a... E eu já disse 300 vezes que quando esse A for na frente do feminino é com crase e toda vez ele não coloca, então assim, é um atraso para ele, entendeu? Porque eu não estou ensinando mais a gramática aí. Eu estou dizendo, olha, quando você disser esse problema se deve a e for feminino, você tem que colocar ou é menino e você vai dizer ao, ou é menina e você vai colocar a crase. Então, nesse caso, você tem que decorar a estrutura com a crase. E aí eu não vou mandar você estudar, eu vou dizer assim, decora a estrutura já. E aí eu nunca vou dizer para esse aluno que ele precisa estudar a crase, porque estudar a crase aí não é o problema dele. Se ele usa essa estrutura em todos os textos, ele precisa decorar a estrutura correta. Entende o que eu estou dizendo? Porque às vezes o aluno, sei lá, o professor colocou na cabeça que odiernamente
é uma palavra linda e ensina para o aluno. Ó, seu texto começa com odiernamente. Beleza. Aí ele começa com odiernamente sem H. E odiernamente tem H. Eu vou mandar o menino estudar ortografia? Não. Eu vou dizer, você não decorou essa fórmula, agora você vai ter que decorar a fórmula correta, que é com H. Você não precisa aprender a regra gramatical. Você precisa aprender a fórmula que você quer. Porque você usa sempre. Porque você usa sempre. E aí é isso que eu estou dizendo. O corretor, ele vai orientar sobre o que é que precisa ser aprendido. Porque às vezes o problema não precisa ser aprendido. Às vezes o erro, ou às vezes não tem como aprender agora. Já peguei uma redação, Cris, por exemplo, que o aluno não sabe separar a sílaba. Ele chegou no final, etapa do ensino médio, e ele tem uma dificuldade, seja porque tem transtorno, seja porque, sei lá, não se acostumava a escrever em N motivos. Para mim não importa o motivo. Mas eu não tenho como agora, sei lá, junho, que você está próximo, ali explicar a formação da abertura da boca para você compreender o que é uma sílaba. Então, o que eu vou ensinar para esse aluno? Não separe as sílabas, todas as suas palavras são cheias. Chegar no final da frase e você vê que não vai caber, você vai pular e já vai para outra. Porque o Enem não pede para que o texto seja justificado, ele não pede para o texto ser reto. Então, se ele não pede para o texto ser reto e você não sabe separar a sílaba, não aprenda a separação de sílaba e vá pensar em outra coisa. Objetivo, né? Porque a gente também não pode ficar criando, vai estudar ortografia, é muito vago. E o professor de redação não é um professor de gramática, ele não tem como ensinar todas as questões gramaticais que o aluno está trazendo. O que o aluno precisa é se comprometer a não errar o mesmo erro. É só isso que eu peço sempre aos alunos. E se eu me irrito às vezes corrigindo e dizendo, poxa, velho, isso aqui você já tem que saber, porque isso você escreve em todas as redações. Então, se eu chego para você e digo, não comece o período com gerúndio, e você não tem a capacidade gramatical de entender por quê, a regra gramatical para você virou essa regra impositiva. Meus textos não começarei frases com gerúndio porque não domino, não consigo. E não tem problema. Veja, essa de Queiroz, que é um dos maiores autores em língua portuguesa, que escreveu grandes obras como O Primo Basílio, ele tinha um editor, então ele escrevia super errado, existem registros dos manuscritos dele, e o editor ia e corrigia. Você não vai ser um profissional incompetente, porque você não juntou o gerúndio corretamente. É muito melhor porque você nunca vai precisar pagar um editor, e editor é caro, se você aprender a regra. Mas primeiro, se você tem pouco tempo e tem outras matérias para aprender, vamos então a entender que não vamos mais começar frases com gerúndio. Vamos facilitar o processo. Vamos facilitar. Acabou o Enem, você tem um compromisso com a gramática agora, que é aprender gerúndio. Mas depois, e não agora. Eu também penso muito assim. Tem uma outra pergunta aqui que é: tudo que eu colocar na introdução, tenho que retomar na conclusão? Tudo que você colocar na introdução é o guia do seu texto. Então, tem que colocar no texto inteiro. Agora, vamos por etapas. Aí eu não sei. Porque cada corretor vai defender uma forma de organização da introdução. A minha é repertório, tema, tese. Então, se você está colocando uma citação de um filme no início do seu texto, ela precisa vir no final. Isso é chamado de texto circuito, que é um texto que termina como começa, o que prova que você planejou. O corretor, quando está corrigindo a redação na sua redação e chega na última linha, ele já não está vendo mais a primeira. Então, quando você chega na última linha e, por causa da habilidade da escrita do menino, ele me recorda como foi que o texto dele começou, o menino chega a arrepia. Porque você faz assim, velho, ele planejou isso desde o início. Então, principalmente os alunos que têm uma sacada. E a gente não esquece. Olha, eu não esqueço a redação sobre solidariedade, que começou citando os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas e terminou dizendo só assim, em breve, todos bradaremos um por todos e todos por um. Velho, o menino planejou, o menino fez isso só para me emocionar. Então, isso é muito valioso. Na hora que o corretor vai dar a nota, tem um efeito psicológico no corretor muito forte.
A aluna que começou citando as águas de março, todo mundo conhece esse meu exemplo. A aluna que começou citando as águas de março, dizendo que se não cuidarmos desse bem valioso na terra, muito em breve as águas de março não fecharão o verão. Escreveu o texto e no final a danada chega e diz assim: antes que só sobre pau, antes que só sobre pedra, é preciso fazer alguma coisa porque senão é o fim do caminho. Assim, pô, velho, você planejou o seu texto, você é sabido, você Entender que arquitetou o o texto. texto fecha, tem um ciclo, né? Isso. Então, se a pergunta da aluna for se o que ela coloca de repertório no início, ela precisa colocar no final, eu vou só corrigir a percepção. Você deve colocar no final para você provar que você pensou nisso desde sempre. Para que eu entenda que você teve um objetivo com essa técnica. Se a técnica inicia e não encerra, ela pode soar artificial. Se você encerra retomando, começou com um filme. O que os meninos mais fazem hoje é isso. Começou com um filme, mas não tem essa poética, ele encerra dizendo: só assim, casos como esse ficarão apenas nas telas do cinema. Não é hiper poético, mas ele mostrou que fez um texto circuito. Isso é muito bom. É muito bom. Agora, assim, Fechou, né? não colocar isso vai fazer perder ponto, aí você vai depender do corretor. E eu vou dizer o que eu sempre digo para os alunos: não dependa do corretor, que corretor é gente ruim. Então, é melhor você agradar a todos. Se existe o professor que gosta Fechado. disso, o que não se importa não vai lhe tirar ponto. Mas o que importa, sim. Agora, peraí, viu? Porque isso foi se for o repertório que ela está citando. Porque a pergunta dela é se a introdução tem que retomar na conclusão. Mas se forem os outros elementos, se for as palavras-chave do tema, precisam aparecer em todos os parágrafos. Se for a tese, é uma questão organizacional que eu defendo, vocês vão ver outros corretores defendendo de outra maneira, que a sua tese se divida em dois. Então, quando você vai lá dizer assim, tal problema decorre do sedentarismo e dos maus hábitos alimentares. Você vai fazer um parágrafo de desenvolvimento sobre sedentarismo e um outro parágrafo de desenvolvimento sobre maus hábitos alimentares. E aí a introdução foi retomada no desenvolvimento e vai ser retomada na conclusão, via tese, porque o que você vai solucionar na conclusão é aquilo que você iniciou na sua tese como um problema. Então, o texto, ele é planejado. Por isso que eu digo assim, a gente tem que primeiro vencer a estrutura. Porque a estrutura aceita, 800 pontos está garantido. E os outros pontos é conteúdo. Então, acho que respondi. Não sei se a aluna que perguntou está aí. Se ela tiver, ela pode dizer se está respondido ou não. Tem um aluno, uma aluna, não consigo identificar, que está dizendo aqui: eu odiava a redação até conhecer Tiago no 9º ano, com suas aulas divertidas, esclarecedoras, interativas e maravilhosas. Ai, meu Deus do céu. Influenciou muito na minha vida. Mal posso esperar para reencontrar no 3º ano. Ai, meu Deus, R$10. Ganhou. Public A post. próxima Publi pergunta, elogio. Tiago, foi assim: Obrigado, Danilo. Você é um lindo. ter um modelo pronto de redação na cabeça ajuda? Depende do Esquece modelo. a questão da estrutura. Depende do modelo. É que nem a vida. A vida é assim também. Ter uma pessoa como modelo para a minha carreira é bom? Depende do modelo, depende do líder, né? Tem gente que tem como referência um líder, sei lá, que é um péssimo líder. Não queremos fazer aqui referências à realidade. Mas tem gente que tem como modelo ótimos líderes. E esses líderes são inspiradores, são críticos, são compreensíveis, dialogativos, e isso é ótimo. Então, a mesma coisa vai funcionar no texto. O seu modelo é um modelo que engessa o seu conhecimento ou facilita o seu conhecimento? Porque se ele engessar seu conhecimento, ele não é um bom modelo. O bom modelo é o que contribui... Ingesta o conhecimento, você está falando em relação a quê? O aluno que começa lá. Tiago, vai fechar a live, mas aí eu vou abrir de novo para você concluir mais uma pergunta que tem aqui, tá? Tá, beleza. Faltam 17 segundos. Aí eu vou para a gente concluir. Viu, galera? Eu vou fechar e a gente entra de novo, tá? Vai fechar aqui agora.